Oi, gente, tudo bem? Estamos aí, eu sou Cleide Negre dos Santos, estou aqui para o terceiro vídeo da série Momento de Chá Online, que foi um projeto que eu decidi fazer porque eu já fiz experiências presenciais no Momento de Chá ao longo do ano de 2019, só que presenciais em pequenos grupos, e para trazer nesses momentos de chás que eu realizei foi para trazer uma experiência de harmonização de chakras, né? Na verdade, eu chamo, é uma técnica que eu desenvolvi para tomar esse chá, que traz esse equilíbrio, essa harmonização interior, né? E aí, interna. E aí que eu denominei, que eu chamo de harmonização em 8 etapas. E isso nós vamos fazer no último dia da série, que vai acontecer no dia 14. Mas, como eu estou aqui para falar agora do terceiro vídeo, o terceiro assunto que nós trazemos hoje é justamente o campo energético das plantas. E aí, que é uma coisa interessante, né? Porque assim, eu trabalho com psicologia clínica já desde 2003 e sempre gostei de estudar campos de energia, e mesmo porque a minha formação em psicologia corporal, haitiana e psicologia transpessoal, que foram as especializações, né? Porque já venho da psicologia comportamental e tudo mais, mas essa visão desse campo, de campos de energia, é uma visão que me traz uma compreensão melhor, para entender melhor as pessoas que me procuram, né? E auxiliá-las no que elas precisam. E aí, assim, o que acontece foi que eu sempre gostei de estar na natureza, abraçar árvores, essas coisas todas. E encontrei no curso de fitoenergética um novo olhar, algo que me encantou, que foi assim, além dos florais, que eu também já estudei, fiz curso e trabalhei até um pouquinho com isso. Eu vi assim na fitoenergética uma simplicidade, algo assim tão natural, porque são plantinhas que estão próximas a nós, ervas simplesinhas que nós temos, tudo que nós usamos na natureza, são coisas simples. E é a simplicidade que encanta, que me encantou, na verdade, porque estar em contato com a natureza, a gente já sente o quanto é harmonioso, quanto nos faz bem. Agora, esse estudo da energia das plantas e como utilizar isso no dia a dia foi algo que eu achei fantástico. Então me abriu assim, me ampliou a visão de vida, gerou realmente uma transformação na minha vida, porque eu comecei a utilizar os compostos fitoenergéticos e tal, mas assim, a gente mesmo, como eu fiz o curso, né, a gente mesmo aprende a fazer, esse contato diário, sabe, esse contato diário com as plantinhas, com preparar um chazinho, é algo que me trouxe como coisas tão simples fazem bem. E aí isso foi algo que eu não consegui mais viver assim, sem pensar em como essa simplicidade dessas ervas, dessas plantinhas, elas estão tão do lado da gente, e que é uma coisa tão simples, então temos que passar adiante. Então, foi nisso que a fitoenergética me encantou. E como eu já tenho um estudo que eu estou desenvolvendo já há bastante tempo, do potencial que cada um tem, né, potencial transformador que cada um tem, é algo que
as plantinhas foram companheiras, assim, bem, elas serviram muito ao propósito de nos auxiliar, né, nessa caminhada. Então, e eu tô falando de experiência própria, né? Então, por isso que eu resolvi criar um momento de chá para poder falar para as pessoas, né, o quanto que a gente tem que respeitar, valorizar e utilizar esse instrumento de tanto valor que a natureza nos traz. E aí, então agora hoje eu estou aqui para falar de campos de energia das plantas e a fitoenergética que me trouxe esse conhecimento. Então é um estudo que foi desenvolvido aqui no Brasil, com o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, lá no Rio Grande do Sul, e já disseminando assim de uma maneira fantástica, para as pessoas que quiserem, sabe, e navegar nessa onda. Então, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo, e vamos hoje então falar da energia das plantas e como que eles, o Bruno e a Patrícia, desenvolveram esses estudos. Inicialmente pelo Bruno, que o Bruno ele começou com um reikizinho, assim, fazendo um reiki simplesinho, assim, nos atendimentos que ele fazia de reiki. E aí ele começou, vou contar brevemente a historinha dele, e aí ele começou a fazer reiki nos chazinhos que ele entregava para os clientes quando saíam. Realizava a sessão de reiki, daí ele entregava um chazinho que ele tinha lá, mas que ele tinha feito reiki antes no chazinho. E as pessoas levavam para casa e daí elas começaram a ficar super bem. E aí perguntar, nossa, que chá que é esse? E era chazinho desses que ele comprava, normal, né? Que chá que é esse que me fez tão bem? E aí aquilo começou a despertar nele esse interesse, a energia que estava ali, né? Ele sabia que o reiki era uma energia que ele tinha colocado ali, mas e as plantas, né? Como que é isso? Aí ele começou a estudar as plantas e, é claro, a história dele é muito linda e bem comprida, eu não vou contar aqui, nem com a Patrícia também, com a parceria dela, e os dois fazendo um trabalho muito lindo. Foi algo que, daí da onde saiu esse livro da fitoenergética, esse curso da fitoenergética e muitos outros livros, muitos outros cursos, enfim, eles só cresceram cada vez mais disseminando esse modo tão bonito dessa conexão com as plantas, de uma maneira simples. Isso que eu acho fantástico, porque é tudo muito simples. Lembrar do tempo da vovó, sabe? Do tempo das benzedeiras, do tempo do acreditar que nós temos um potencial de cura dentro de nós, um potencial transformador dentro de nós, que nós, nessa conexão com as plantas têm esse potencial de cura. Então, eu não estou nem falando da fitoquímica da planta, eu estou falando da energia que a planta tem, né? E como ser vivo, como ser da natureza. E aí, então, a fitoenergética fala disso. E aí vou trazer um pouquinho só do conhecimento que nós temos, que eu aprendi e que a fitoenergética nos traz, né? Então, o que ao longo do estudo deles, da fitoenergética, eles foram estudando, são 138 plantas, se não me engano, que eles estudaram e aí cada planta verificaram que tinha lá uma polaridade, né? Ela trabalhava mais essa introspecção, ela trabalhava mais, vibrava, né? Ou vibrava mais nessa introspecção, ou vibrava mais nessa expansão do yin e do yang, né? Então ela aquela coisa do estar mais para dentro ou
ou colocar as coisas mais para fora. Então as plantas também têm esse movimento de energia, então que também traça esse movimento de energia, que eles viram, né, essas polaridades, né, do yin e do yang, o dentro e o fora. E aí eles foram percebendo os níveis de frequência que as plantas também elas vibram em níveis de frequências diferentes. E dependendo do nível de frequência que ela vibra, ela vai atuar em determinado chakra. Por isso a introdução do chakra que eu fiz, né, falando dos chakras, dos campos de energia. Então, estou começando a entender como as coisas como é importante saber um pouquinho como é que funciona tudo isso, porque lá na experiência da harmonização em 8 etapas, que faremos ao tomar o chá, todo esse processo vai estar acontecendo. Então, assim, eles perceberam, eles classificaram as plantinhas, assim, nessa polaridade, ela é yin ou é yang, né? Que nível de frequência ela tem? Então, ela vai atuar em qual chakra? Essa daqui atua no primeiro chakra, essa ali atua no segundo chakra. E assim eles foram classificando essas plantinhas. E aí chegaram numa classificação, dividiram em 4, classificaram em 4 tipos de frequência, conforme a frequência, né? Os níveis de frequência. Classificaram em vegetais, né? Que são plantas ou vegetais puros, vou falar vegetais porque eu acho que engloba mais, que é o reino vegetal, né? Classificaram em puro, em nivelador, em físico e em condutor. Então, o que são os vegetais puros? Esse nível de frequência puro. O nível de frequência puro é aquela vibração que vai em determinado chakra. Ela vai chegar ali naquele chakra e ela vai atuar profundamente, no nível mais profundo ali, vai atuar na causa que gerou uma disfunção, digamos assim, do campo de energia daquele chakra. Então, os vegetais puros. Os vegetais niveladores eu vou deixar por último. Vamos pegar o vegetal físico. O físico, ele vai atuar no corpo físico mesmo, né? Então, ele ele não entra tanto no campo, na dimensão mais sutil. Ele vai mais no campo denso, da energia mais densa. Ele tem uma frequência, uma vibração mais densa. Então, ele vai atuar no nível físico. Aí temos o condutor. O condutor, os vegetais condutores, eles vão atuar não só num determinado chakra, porque o puro ele vai para um determinado chakra. Se ele tem a vibração do primeiro chakra, ele vai atuar no primeiro chakra e vai ficar ali, atuando ali, né, muito profundamente. Se tem um desequilíbrio ali, ele vai na causa do desequilíbrio. O físico também, ele é bem pontual, ele vai direcionado ao chakra que está precisando, que tem aquela mesma frequência. Já o condutor, ele vai pegar, ele passeia por todos os chakras, ele não vai direcionado para um chakra só, ele tem uma frequência que ela oscila e ela varia, ela vai por todos os chakras, porque ela é tão sutil que ela pega essas frequências, mas ela vai atuando, é como se ela fosse abrindo caminhos para que o vegetal da frequência energética pura entrasse e atuasse onde precisa atuar. E daí tem o
nivelador. O nivelador vegetal classificado como nivelador, ele passeia por todos os chakras, a frequência dele, só que ele tem uma função de equilibrar, ele vai equilibrando o que está em excesso. Então ele passeia por todos os chakras e vai equilibrando o que está em excesso, essa energia, essa frequência que está em excesso. Então, digamos assim, quando é feito o tratamento fitoenergético, porque a partir desses conhecimentos eles desenvolveram esses tratamentos fitoenergéticos, né? Então eles fizeram compostos, então eles perceberam que para fazer um composto fitoenergético é preciso calcular a polaridade da planta, se ela é yin, se ela é yang, né? Então tem que ter um equilíbrio de polaridade de um composto de vegetais. Então, e esse composto de vegetais, eles têm que ter pelo menos um vegetal puro e um nivelador e um condutor. Pelo menos um vegetal puro, um nivelador e um condutor, para poder fazer uma fórmula equilibrada. Então, sabendo, então, reprisando, o vegetal condutor, ele é direcionado por chakras. Então, tem a frequência do primeiro chakra, ele vai lá atuar no primeiro chakra. Algum outro vegetal, ele tem a frequência do quinto chakra, ele vai direcionado para lá. Todo esse estudo de qual frequência que eles desenvolveram estudando essas... eu falei 138, mas são 118 plantas. Que até agora, quer dizer, até o momento em que ele lançou o livro. Agora, isso vai evoluindo, né? E aí, assim, daí para fazer o nivelador, ele é preciso estar ali para não dar nenhum efeito colateral. Então, o vegetal nivelador, ele atuando nesse campo energético, não vai dar efeito colateral. Então, tem que olhar polaridades, tem que olhar essa equilíbrio. E o vegetal condutor, ele é aquele que vai passear por todos os chakras e vai abrir caminho para o vegetal puro atuar, porque ele vai atuar na causa do problema. E como é algo que nós estamos falando de energia, de campos de energia, e tem a ver com a frequência e vibração dos chakras, então vocês percebem que isso não está só relacionado ao nível físico, o mental, emocional. Ele vai trabalhar tudo. Ele vai lá na causa do problema, da questão que a pessoa está vivendo, que às vezes nem ela sabe direito o que é. Então, e o físico, né, não necessariamente precisaria ter na fórmula, no composto, mas se a pessoa tiver algum sintoma físico, aí inclui-se, dependendo do chakra que ela tem, que ela está vivendo esse sintoma. Então, é assim que se prepara eu tô com aqui um cílio, não sei, um cabelo aqui no olho, não repare, mas ok, vamos continuar. E aí, de acordo com o que a pessoa apresenta, daí o composto se prepara de acordo com o que a pessoa traz como queixa, como sintoma, e ele equilibra não só o que a pessoa traz como queixa, mas faz todo um equilíbrio energético desse campo, do campo energético da pessoa. Então esse é um tratamento fitoenergético, que pode ser feito através de chás, de sachês, de sprays, de mandalas, de escaldapés, etc. Mas esses compostos, eles são bem equilibrados e nivelados, né? É algo assim que é importante que a pessoa realmente conheça para preparar. E sem contar todo o preparo energético que é importante ter, né? A vibração, quem está preparando, o terapeuta que está preparando esse composto tem que ter toda uma limpeza energética, uma preparação energética antes de fazer o composto. Enfim, mas é um tratamento super natural, as ervas são super simples,
naturais assim, e não tem efeito colateral por causa desse equilíbrio que se faz, né? E aí, isso tem a ver com a fitoenergética. Então, a fitoenergética, ela traz esses tratamentos terapêuticos, falando dessas plantas, da energia das plantas, né? Então, as plantas, elas têm a aura, né? Esse campo energético, elas também têm. Aqui eu não trouxe fotografias, mas lá no final vamos ter um e-book que mais adiante vamos ter um e-book que vocês vão perceber como que funciona a vibração dessas plantas, ok? Então é isso por hoje. Queria saber de vocês, e daí, se vocês estão gostando, se estão achando interessante, escrevam aí nos comentários. Lembrando que tem os vídeos lá, quem não assistiu os vídeos lá atrás, assistam, porque é importante. Amanhã nós vamos ter o quarto vídeo da série e vai ser o último vídeo de teoria. Nós vamos falar amanhã como que nós podemos fazer essa conexão com as plantas e o que é necessário para termos a experiência de harmonização em 8 etapas, ok? Ficamos então combinados. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.